Olá, Alcatea. Hoje eu vim falar aqui sobre os benefícios de ler uma biografia. Para mim, a biografia, esse gênero literário, é o que eu menos vejo sendo comentado ali no meu ciclo de pessoas em que eu compartilho sobre literatura, em grupos de Telegram, em, no próprio Instagram, no YouTube. Eu vejo sendo pouco comentado. Às vezes é comentado quando é uma biografia de um escritor, um escritor preferido de alguma pessoa, em que para ela entender ali sobre os livros do autor, ela vai ler a biografia para entender o contexto e tal. Mas de outras pessoas, biografias de pessoas históricas, eu vejo assim como sendo menos comentada, menos apreciada. Então, eu vim falar um pouco aqui hoje sobre como é bom ler biografias, né? Quais são as vantagens, quais são os benefícios que podemos adquirir ao ler uma biografia. Então, uma das vantagens, um dos benefícios é no despertar inspiração, né? A partir do momento que nós lemos uma biografia de uma pessoa que veio do nada, enfrentou desafios, dificuldades para chegar até o topo e conseguiu chegar até o topo, isso nos inspira. Pelo menos a mim me inspira, né? Brota ali uma certa inspiração e até uma motivação, né? Se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Então, esse é um dos primeiros benefícios aí da biografia, de ler as biografias, né? E pelo menos isso acontece comigo, né? Eu me sinto mais inspirado, eu me sinto mais motivado. Ver que aquela pessoa é gente como a gente, né? Você vê ela lá no topo, mas, né, quando vai conhecer a trajetória dela, vê que ela passou por muitas dificuldades, não foi tão fácil. Até como Rubem Alves fala numa entrevista, que um aluno foi perguntar a ele o, o que ele fez para chegar onde chegou, né? Aí Rubem Alves responde: eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Ou seja, a gente vê uma pessoa lá no topo, acha que a vida dela foi às mil maravilhas, ela fez tudo certinho e tal para chegar até lá, mas não, ela passou por dificuldades, errou muito, mas superou tudo isso. Então, eu fico inspirado lendo biografias. Então, outro benefício para ao ler esse gênero literário é conhecer a história, conhecer os contextos históricos, conhecer o passado, né? O que foi feito no passado que fizeram a gente chegar até aqui, até o presente momento. Então, lendo biografias de figuras históricas de grande importância que seus atos tiveram grande influência no mundo, fizeram o mundo mudar, nos ajuda a entender, né, um pouco da história. Então, eu vou indicar aqui essas biografias de Dom Pedro, de Dona Leopoldina, que seus atos tiveram bastante influência, principalmente na história do Brasil, né? Então, para entender um pouco da sua história, você que é brasileiro, indico essas biografias. E a outra é uma biografia de Hitler. Essa daqui é uma biografia bem curtinha. Eu pretendo ter uma biografia maior dele, porque aqui tem poucas informações, mas para um início é bom. E então temos que conhecer todos os lados da nossa história, o lado bom, o lado ruim, para compreender é, quais atos foram feitos para a gente chegar até aqui. E também aprendemos muitas lições de vida ao ler biografias,
Porque lições de vida nós aprendemos com um acúmulo de experiências vividas, né? Mas como a gente não vai passar por tudo e não temos tanto tempo, né, para isso, acaba que se a gente lê biografias de outras pessoas, nós aprenderemos com o que ela passou, com as situações que elas passaram e acabamos adquirindo aquilo. Confúcio fala que existem três tipos de maneiras de obter sabedoria. A primeira é a reflexão, que é a mais nobre. A segunda é a imitação, que é a mais fácil. E a terceira é a experiência, que é a mais dolorosa. Ou seja, se a gente não, se a gente já aprender na imitação, vendo o que outras pessoas fizeram, e como elas fizeram para superar aquilo, e se a gente imitar, a gente vai acabar fazendo da maneira mais fácil, sem precisar passar pela a da experiência, que é a mais dolorosa, entende? Então, ao ler biografias de pessoas, assim nós aprenderemos as lições que elas levaram uma vida inteira para aprender, e numa leitura a gente vai acabar obtendo aquele conhecimento. E, e é isso, mais uma vantagem ao ler biografias. E agora eu vou indicar mais uma biografia que eu ainda não li, mas que é uma figura histórica importante que precisamos conhecer e com certeza eu irei ler esse ano. Já mostrei até em outros vídeos, que é a biografia de Santos Dumont. Pretendo ler esse ano, desse ano não passa. E outra biografia que eu li, mas foi bem difícil pelo tamanho do livro, e também eu não estava num momento ideal de leitura, estava meio que numa ressaca literária, e é a biografia de Van Gogh. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu vi que ele sofreu bastante. Eu não imaginava que a vida dele tinha sido tão conturbada. Mas, ó, tá vendo? É bem grande, bem densa. Mas é isso. Essas foram alguns benefícios que eu quis mostrar para vocês de ler biografias. E aqui indiquei algumas biografias para você iniciar. É bom, se você não tem um costume, é bom você iniciar com a biografia de alguém que você goste, que você queira conhecer, de algum tema que você goste. Isso vai facilitar bastante, porque não adianta você não ter, não ter afinidade com a Segunda Guerra Mundial e querer ler algo sobre Hitler, por exemplo. Mas é importante, né? Mas como você está iniciando, o ideal é iniciar com um tema que você goste, e aí aos poucos você vai conhecendo outras coisas, vai se interessando por outros temas e acaba que lendo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Se puder curtir, comentar, fico agradecido.